aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje num lugar muito especial, muito maravilhoso. Vim aqui para um lugar chamado Pateira de Fermentelos, que é uma lagoa, um lago aqui no centro de Portugal. E eu já queria, na verdade, gravar conteúdos assim, tipo, falando coisas assim que eu acho interessantes, assuntos meio brisas ou reflexões, coisas que eu penso pra mim próprio. Não quer dizer que a minha opinião ela é a certa ou que eu falo aqui é a verdade absoluta, mas eu acho legal às vezes a gente debater com pessoas e falar aquilo que a gente pensa e a outra pessoa dar a opinião dela e a gente colocar o nosso ponto de vista e ser uma discussão bem saudável, né? Então eu achei legal fazer isso aqui primeiro porque tem esse fundo bonito, diferente, aqui com natureza, e agora um carro vai passar, olha lá. Uhul! Bem hardcore. De qualquer forma, eu reservei aqui esse espacinho, reservei aqui esse momento para nós falar até muito sobre isso, né? Que é pessoas que falar em público, né? Falar em público e também o medo que a gente tem do fracasso, né? Da gente fazer alguma coisa, de começar algo e fracassar, né? Normalmente eu sempre tive pra minha vida, eu sempre tive medo de fracassar e acho que todo mundo tem medo de fracassar, e o problema é que muitas vezes a gente fracassa porque a gente nem começa a fazer, né? A gente nem fracassa porque a gente nem começa a fazer as coisas, né? Então, quantas vezes você já não quis fazer algo e você, tipo, nem começou porque teve medo de fracassar, tá ligado? Tipo, não vou fazer isso porque, tipo, não vai dar certo, sabe? Porque isso não é pra mim, ou porque o que as pessoas vão pensar, o que vai acontecer. E na verdade eu tô descobrindo agora com 32 anos que eu vou fazer, tenho 31, mas daqui uns dias aí faço 32, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Esse medo de fracassar não é que ele bora, mas a gente começa a perceber que a gente pode errar na vida e tá tudo bem, tá ligado? Tipo, tu pode tentar fazer coisas e aquilo não dá certo. Uma vez eu vi um psicólogo dizer que tem eu não sei se é uma psicóloga ou uma estudiosa do assunto, eu não sei, mas tem uma mulher, inclusive, ela fala que a vida é como se fosse um jogo de pôquer, né? Então você é um jogo de probabilidades, ou seja, tudo que você faz na sua vida é uma probabilidade de dar certo ou de dar errado. Se você, por exemplo, estuda para uma prova, para passar no concurso público, você tem uma probabilidade de não passar, claro que tem. Mesmo que você estude, que dê o seu melhor, mesmo que você faça tudo aquilo que foi proposto a fazer, você pode não passar. Tem essa probabilidade, só que a probabilidade se você fizer tudo certo, a probabilidade de você passar é muito maior, entendeu? A probabilidade de você conseguir aquilo é muito maior do que se você não conseguisse, entendeu? É a mesma coisa com o tempo. Quando a gente vê a previsão do tempo, é uma previsão do tempo, ou seja, se a previsão do tempo diz que vai chover, chega num dia e não chove, a previsão do tempo esteve errada? Não teve errada. A probabilidade de chover era maior, mas não choveu. Pronto. E é assim com a nossa vida também. E é isso que eu tô tentando levar isso pra mim agora. Eu já queria trabalhar com internet já há bastante tempo. Quem é meu amigo aí sabe, desde moleque eu gostava de fazer vídeo. Tinha até um amigo meu, o Bruno, se estivesse nesse vídeo, parceiraço meu. Ele até o cara que editava os vídeos, era o cara criativo que inventava as histórias, a gente fazia vídeo, eu e os meus amigos. Já tentei gravar vlog, já tentei gravar várias coisas quando era mais pequeno, né? Só que, pronto, hoje em dia com a internet, com o advento da internet, os aplicativos de edição, as câmeras, eu tô gravando numa GoPro, microfone, lapela, tudo é um pouco mais fácil de você produzir conteúdo, né? Vamos dizer assim. E eu tô arriscando mais, eu decidi pra mim que se eu conseguir trabalhar com isso algum dia, ótimo, não é o que eu quero, sinceramente, no fundo do coração, mas se não der certo também, é uma probabilidade. A probabilidade de dar certo vai ser maior se eu arriscar, se eu me expor aqui, se eu falar com as pessoas, se eu arriscar fazer algo, a probabilidade de dar certo é maior, mas pode não dar errado. Pode dar errado também, falando o português correto. Pode também dar errado, e se der errado, eu vou desistir? Talvez desista, talvez não, a vida é inconstante, mas eu acho importante a gente
aproveitar mais as coisas que a gente quer fazer, sabe? E não ter medo do que o outro pode pensar, o medo da rejeição das pessoas, porque sempre vai ter alguém que não vai gostar de você, sempre vai ter alguém que vai ter uma ideia errada sua, que vai pensar que tu é um mau caráter, que vai pensar que tu não é uma boa pessoa. Sempre vai ter alguém que vai pensar alguma coisa errada de você. Sempre vai ter alguém que vai falar que você podia ter feito melhor. Sempre vai ter alguém que vai dizer que você podia ter estudado mais, podia ter se arriscado mais. Mas quando a gente tá na própria pele, isso é uma outra percepção, é uma outra clareza de ideias que a gente tem dentro de nós, né? Os nossos medos, nossas inseguranças, tudo aquilo que a gente passou na infância, tudo aquilo que a gente passa no nosso dia a dia, tudo acaba influenciando, né? O ambiente que a gente vive, né? Por isso que eu quis até gravar aqui na natureza, porque eu tô mesmo de frente pra um lago aqui. E, cara, não tem nada melhor que você arriscar. E se eu não tivesse saído de casa hoje? E se eu não tivesse acordado e dito assim, caralho, o dia hoje tá muito bonito, mano, eu vou pegar a bike e dar um rolê. Eu andei 12 km de bicicleta pra chegar até aqui, com subida, com descida, com estrada de terra, com estrada de asfalto, com carro passando do meu lado. Tipo, tive riscos pra vir até aqui, entendeu? Tô tentando fazer esse paralelo com a vida, se você é que você tá me entendendo. Eu tive o caminho até aqui, até o rolê que eu tô agora, não foi um caminho 100% tranquilo e saudável. Teve momentos de periculosidade, teve momentos que eu me arrisquei, o telefone ele sobreaqueceu, ele parou de funcionar, e o telefone é o meu GPS praticamente. Então eu tive que parar a bike, ir pra um lugar com sombra, pro telefone não aquecer. Imagina se o telefone tivesse dado um pau, o que eu ia fazer? Eu ia estar ferrado, mas eu arrisquei. Eu saí de casa, eu acordei, eu tive a motivação de mentalizar que quando eu chegasse aqui, eu ia ter esse momento. E eu tô tendo esse momento, entendeu? Então, essa mensagem minha, né? Eu não vou falar aqui sobre política avançada, até porque eu não entendo. Eu não vou ficar aqui dando opiniões machistas, misóginas, ou se as pessoas também quererem interpretar o que eu falo aqui como isso também. Eu sei quem eu sou, não tô preocupado com isso. Mas o objetivo dos meus vídeos, principalmente nessa parte assim de vlog, é ter esses assuntos com vocês de vivência mesmo, sabe? Como, por exemplo, agora, no fim, a mensagem que eu queria deixar era se arrisca mais, tá ligado? Tipo, eu também tô me preparando pra isso, sabe? Esse também é um processo que eu tô passando. Eu também tô nesse processo de me arriscar mais. Eu não sou o cara que faz tudo. Não. Pelo contrário, eu procrastino muito. Muitas vezes eu deixo de fazer coisas por simplesmente medo. Medo do fracasso, medo de não sair perfeito, medo de não ficar daquele jeito específico que eu queria. Às vezes a gente só tem que fazer. O primeiro vídeo que eu postei antes desse, a qualidade tá ruim, não tava como eu queria, o enquadramento não tava do jeito que eu queria, a minha voz saiu baixa. Mas eu pensei, mano, eu vou postar na mesma, porque isso, depois eu vou olhar pra frente e vou pensar, caralho, olha só aquele meu primeiro vídeo, como é que ficou, tá uma merda, mas tipo assim, eu comecei, tá ligado? Foi a partir daquele vídeo que eu comecei, que hoje, né, tô me vendo aí daqui a uns 5, 10 anos, hoje eu faço um conteúdo completamente profissional, diferente, com base, com argumentos, com coisas que realmente consigo, que eu queria trazer pras pessoas. Mas olha só, aquele primeiro vídeo que eu fiz, vai ficar de lembrança aquele vídeo, eu tenho certeza. E esse segundo já tá diferente, o formato já tá diferente, a qualidade já tá diferente, a edição vai estar diferente. É isso, cara, o que eu queria deixar aqui pra vocês se arrisquem mais, tá ligado? Tipo, só comece a fazer aquilo que você quer fazer, não interessa se vai sair mal, não interessa se vai ficar uma merda, as pessoas vão falar que tá uma merda, não tem problema, mano, não tem problema. Faz só, tá ligado? Faz e deixa o universo cuidar do resto e continue fazendo com consistência, que eu tenho certeza que as coisas vão dar certo, beleza? Então é isso, não sei se o áudio vai ficar legal por causa do vento, tá bastante vento aqui, não sei como é que vai ficar o áudio no vento, tô tentando até falar assim mais pertinho. Não sei como é que vai ficar, espero que fique legal. Se não ficar legal também, olha, eu comecei. Tá aqui meu primeiro vídeo pra vocês. Beleza? Quem quiser falar alguma coisa, trocar ideia sobre o assunto, tem aqui os comentários no vídeo, pode falar, pode trocar ideia, eu vou responder todo mundo. Quero essa interação com as pessoas, quero começar a fazer mais vídeos desse gênero. Vou tentar escolher uns lugares assim bonitinhos pra fazer.
em vez de fazer em casa no quarto, porque eu já tentei e não ficou legal. E é isso aí. Eu ia falar sobre falar em público, mas deixa isso para outro vídeo. Beleza? Valeu. Brigadão.